Bom, essa é a aula 16 do curso Operações Fundamentais. Hoje vamos falar sobre uma divisão que o resultado da divisão de dois números inteiros não dá um número inteiro, dá um número decimal. Esta, sem sombra de dúvida, é uma das aulas mais fantásticas do nosso curso Operações Fundamentais. Por quê? Porque começamos meio que de maneira estranha. Definimos as frações, definimos os decimais, mas as frações e os decimais parecem não ter utilidade nenhuma, né? Só são matemática por pura matemática. Mas na verdade não é assim. Elas duas oferecem um método extremamente poderoso para dividir números cujo resultado não são inteiros. Isso é fantástico. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Vamos lá. Nós vamos começar fazendo a velha ideia, né? Começando e tentando encontrar uma regra. Vamos tentar dividir 14 para 5. Você já sabe que vai ter alguma coisa estranha aí, porque veja. 14 dividido por 5, vou fazer aqui embaixo, porque eu vou precisar dessa linha. 14 dividido por 5 é 2 vezes 5, 10. Então vem menos 10 para cá. E desce 4. Mas não tem nenhum número mais para descer e continuar acrescentando números no quociente. Então eu pararia aqui, ó. É 2 e resta 4. Mas agora eu posso usar aquela ideia que vimos na primeira aula sobre frações. Que frações também podem ser interpretadas como divisões. Então 14 sobre 5. Ok? Bom, nós temos os poderosos números decimais. Então os números decimais que a gente viu, os denominadores eram 10, 100, 200, 1000, 10.000, por exemplo. Será que podemos transformar isso multiplicando? Já que dividindo aqui está parecendo meio difícil, né? Senão nem precisaríamos estar fazendo isso em 100. Eu digo sim. Se eu multiplicar 5 vezes 20, vai dar 100. E para o valor da fração dar o mesmo, tem que multiplicar por 20 em cima também. 14 vezes 20, 280, sobre 100. E, gente, 0 corta 0 aqui, né? E como tem 10, é sobre 10, uma casa decimal, então 2,8. Ou seja, eu acabei de dividir 14 por 5 e deu como resultado 2,8. Bom, gente, isso é um momento glorioso, né? Onde conseguimos pegar um problema que não tinha solução e, usando o que nós estudamos, encontramos uma solução para ele. Então veja que não usamos nenhuma regra louca ou nada do gênero. Apenas utilizamos o que nós estudamos nessas 15 aulas anteriores do curso Operações Fundamentais. Bom, mas como eu sempre digo, nós queremos dar uma cara própria aos números decimais, né, a essas operações. Então teremos que encontrar um método para dividir sem estar apelando para essa ideia de fração. Como é que vamos fazer isso? Veja bem. Eu tenho 14 e vou dividir por 5. A gente já sabe que dá 2. Então vem menos 10 para cá. E sobra 4. Bom, a ideia que eu vou dizer ela é meio estranha. Mas vamos supor o seguinte. 14, né? 14,0. Que também é 14,00. Que também é 14,00000. E assim vai. Ou seja, parece que eu tenho um estoque infinito de zeros para descer. Interessante isso, né? Eu acabei de dizer, eu tenho um estoque infinito de zeros para descer. Então, quando eu desço o primeiro desses zeros, desse grande estoque, eu coloco uma vírgula. Então, a gente vai fazer muitos exemplos e você vai entender melhor. Então, veja, eu desci o primeiro zero desse meu grande estoque de zeros que eu tenho. Então, desci uma vírgula. E 8 vezes 5, 40. Cara, não sobrou nada. Parou a conta. Então, nossa divisão é 2,8. Impressionante isso. Porque eu cheguei no mesmo resultado. Vamos agora para o segundo exemplo. Vamos fazer muito isso. Porque tem que ficar muito claro para você como dividir. Certo? Agora vamos para o exemplo 2. Vamos calcular, com o que estudamos, quanto é 51 dividido por 12. Bom, gente, podemos transformar isso em fração, né? 51 sobre 12.
Perceba que tanto o numerador quanto o denominador dividem por 3. Então, se eu pegar 51 e dividir por 3, e pegar 12 e dividir por 3, eu vou encontrar 51 dividido por 3, 17. E 12 dividido por 3, 4. Agora vamos usar aquela ideia. Para transformar isso numa coisa decimal, eu precisaria multiplicar ambos e desses 10 embaixo, 100. Então aqui é muito fácil, muito fácil. Se eu multiplicar 4 por 25, eu encontro 100 no denominador. E para não mudar o valor da fração, tem que multiplicar em cima também. Então vamos ver quanto é 17 vezes 25. Dá 35, sobe 3. 5 mais 3, 8. 2 vezes 7, 14, sobe 1. E 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então fica 5, 12 sobe 1, 4. 425. E 4 vezes 25, 100. Como está por 100, é duas casas decimais, então fica 4,25. Oxi. Interessante, não é isso? Vamos ver se com aquele método que utilizamos aqui chegamos na mesma resposta? Então vai ficar 51 dividido por 12. Olha, 12 vezes 4, 48. Então é 4 aqui. Então vem menos 48. 51 menos 48 dá quanto? 3. Novamente, 51 é 50,1, 51,0, 51,00, 51,0000000 e assim vai. Ou seja, é como se eu tivesse um estoque infinito de zero. Então por que não usar esse estoque infinito de zero para ficar descendo os números? Então desci o primeiro zero do estoque. Quando eu desço o primeiro zero, eu coloco a vírgula. E lembrando que eu só posso descer um número de cada vez. Então não posso descer 2 zeros ou 3 zeros, não. Tenho que descer um número de cada vez. E assim botar um número aqui também. Então veja, 2 vezes 12, 24. Então vem menos 24 para cá. 30 menos 24, 6. Posso descer outro zero. Aí você diz, não, bota outra vírgula. Não, não bota outra vírgula. Mas lembrando, só pode descer um por vez. Então, desceu o zero. Tá tranquilo até aí. Então, 5 vezes 12, 60. Então, menos 60, 0. Não preciso fazer mais nada. Terminei minha conta. E encontramos o valor desejado. Então, realmente, gente, parece que encontramos uma fórmula de dividir os números que a divisão não são exatas, né? Nos inteiros, quero dizer. Porque são exatas, que 4,25 é o número exato. Vamos agora para o terceiro. Só não é inteiro, né? Então, vamos lá. Eu tenho 82 sobre... Quero dividir ele por 8. 82 dividido por 8. Usando a ideia de fração, nós teríamos 82 sobre 8, que é a mesma coisa que 41 sobre 4, dividindo por 2, né? Mas para fazer aquela ideia que fizemos, vamos multiplicar por 25 embaixo e 25 em cima. Porque aí eu ficaria com 100 e teria um número decimal, entendeu? 4 vezes 25, 100. E 41 vezes 25 dá quanto? 5 vezes 1, 5. 20, 2 e 8. E agora eu somo 5, 2 e 10. Então dá 1025. Agora, como está por 100 na fração, tem duas casas decimais. Então é 10,25. Vamos ver se com aquele meu novo método que nós descobrimos, está certo? Então nós temos 82 dividido por 8. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. Então, menos 8. 0. Desce o 2. Lembrando, só pode descer um número de cada vez. Então, 0 vezes 8, 0. Então, vem menos 0 para cá. 2 menos 0, 2. Agora, eu posso descer o primeiro número daquela quantidade infinita de 0 que eu tenho guardadas. Boto uma vírgula. 2 vezes 8, 16. Então, vem menos 16 para cá. Resta 4. Desço mais um 0. Lembrando, apenas um de cada vez. E 5 vezes 8, 40. Menos 40, 0. Gente, impressionante isso. Mais uma vez, encontramos
resultado é igual. Ou seja, parece que realmente encontramos uma maneira de dividir essas coisas, né? Mas ainda vamos continuar a testar, até você estar totalmente convencido. Se você já estiver convencido, nos próximos exemplos, no lugar de esperar eu fazer, dá pausa, faz e confira. Depois bota play e confere a resposta. O estudo tem que ser ativo, você tem que estar participando. Então vamos lá. 4. 65 dividido por 8, de novo, né? 8 aparecendo aí nas cabeças. Então vamos lá, isso é a mesma coisa que 65 sobre 8. Infelizmente, você não vai conseguir transformar em 100. Mas se você multiplicar por 125 em cima e embaixo, vira 1000. Por quê? 8 vezes 125 é 1000. E essa é o nosso interesse, né? Transformar em 1000, 100, 10, alguma coisa assim. Ó, 40, 16 mais 4, 20, 8 mais 2, 10. Tá vendo que deu um 1000zinho? Vamos lá nessa, né? Então já sabemos que o denominador é 1000. Vamos fazer essa linda multiplicação. 125 vezes 65. 25 sobe 2. 10 mais 2, 12. Sobe 1. 5 mais 1, 6. 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. Sobe 1. 6 vezes 1, 5. Mais 1, 7. E agora vamos somar. 5, 2, 11. Sobe 1, 8. Então aqui 8.125. Como tem 3 casas, como é 1000, tem que ter 3 casas decimais. Então 8,125. Vamos utilizar agora o método, nosso poderoso método. 65 dividido por 8. Veja, 8 vezes 8, 64. Então vem menos 64 para cá, sobrando 1. Aí agora o que é que eu faço? Desço o primeiro zero daquela quantidade infinita de zero, nosso grande estoque de zero. Quando eu desço o primeiro, tasca a vírgula, né? Então, 1 vezes 8, 8. Então, vem menos 8 para cá. 10 menos 8, 2. Agora eu desço mais um zero. Lembrando, só posso descer um por vez, certo? Então, 2 vezes 8, 16. Então, menos 16, sobrando 4. Desço mais um zero. 5 vezes 8, 40. Então, menos 40, 0. Então, encontramos o mesmo resultado. Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu fico muito impressionado com essas coisas, certo? Porque a gente foi como querendo nada, e usamos o que nós sabíamos para resolver problemas. Então, não foi alguma coisa decorada, foi esforço, né? Então, 5. Nós agora queremos dividir 123 por 5. Como vimos na aula sobre frações, uma fração ela tem a ideia de uma divisão também, certo? Então vamos lá. Para transformar em 5 em 100 é muito fácil. Só multiplicar por 20, como já fizemos no exemplo anterior. Então fica, quando fazemos essa multiplicação, 246, coloca um zero, então 2460. Se tiver com dúvida, faça a multiplicação aí. Dê pausa e faça a multiplicação. Sobre 100. Esse zero morre com esse. Como só tem 10, uma casa decimal, então 24,6. Vamos ver se dividindo dá isso? Pelo nosso poderoso método que descobrimos, né? 123 dividido por 5. Começamos pelo 12. 2 vezes 5, 10. Então vem menos 10 para cá. Restando 2. Desce o 3. 4 vezes 5, 20. Então menos 20. Sobrando 3. Aí nós temos, lembrando, um estoque infinito de zeros. Então nós descemos ele. Então, quando eu desço o primeiro, 0, boto uma vírgula. E 6 vezes 5, 30. Menos 30, sobra 0. Então, encontramos mais uma vez o resultado esperado. Bom, acho que você já está muito mais do que convencido com esses exemplos todos de como dividir, né? Então, agora podemos dividir qualquer número inteiro. Então, não precisa mais ter medo de divisão. Vamos agora fazer vários exemplos, só utilizando a regrinha, e depois estudar outras coisas, certo? Então, vamos continuar. Exemplo 1.
No exemplo 1, nós vamos dividir 415 por 8 já, certo? Vamos lá. Agora vai ficar 415 dividido por 8. 5 vezes 8, 40. Então vem menos 40 para cá, restando 1. E desce o 15. 1 vezes 8, 8. Então vem menos 8 para cá. 15 menos 8, 7. Agora eu desço o primeiro número do meu estoque infinito de zeros. Então 0 e boto uma vírgula. Bom, 8 vezes 8, 64. Então vem menos 64 para cá, sobrando 6. Desce o 0, certo? 7 vezes 8, 56. Então menos 56 para cá, sobrando 4. Aí desce o 0. Lembrando, só pode descer um 0 de cada vez, ok? E 5 vezes 8, 40. Menos 40, sobrando 0. Terminou minha conta. Vamos agora para o segundo exemplo. Exemplo 2. No exemplo 2, nós queremos dividir 98 para 16. Então vamos lá, tranquilo, não é isso? Bom, seria interessante, acho que não vai ser, talvez seja interessante ter a tabuada do 16 junto, né? Sempre próximo, como a gente fez na aula de multiplicação. Então, para revisar, eu faço 16 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. E aí, quando fazemos multiplicação por multiplicação, encontramos isso, né? Agora vamos lá. Para dar 98, tem que ser 6, que é o mais próximo. Então, 6. Então, 6 vezes 16, 96. 98 menos 96, 2. Desce o primeiro zero do estoque e bota uma vírgula. Então, 1 vezes 16, 16. Então, vem menos 16 para cá. 20 menos 16, 4. Desce o zero. Bom, tem que ser 2 agora. Então, vem menos 32, porque 2 vezes 16, 32. Sobrando 8. Desce o zero. E tem que ser 5. 5 vezes 16, 80. Menos 80, 0. Então, esse é o valor da nossa divisão, certo? No exemplo 3, vamos resolver a divisão de 487 por 16. Bom, já que é 16, já posso utilizar a tabuada do 16 feita aqui, né? Já. Utilizando essa tabuada aqui, vou botar ela aqui do lado. Então, tranquilo. Agora vamos lá. 487 dividido por 16. 48. Para ser 48 é 3, certinho, né? Olhando aqui na tabuada. 3 vezes 16, 48. Então, vem menos 48 para cá, sobrando 0. Aí desce o 7. 0 vezes 16, 0. Então, vem menos 0 para cá, 7 menos 0, 7. Desce o primeiro zero do estoque, bota uma vírgula. Para ser 70, tem que ser o mais próximo é 4, porque 5 passa. Então, temos 4. E 4 vezes 16, 64, menos 64. Sobra 6, aí desce o 0. Para ser 60, tem que ser 3 o mais próximo, né? Porque 4 passa. Então, menos 48. Sobrando 12. Aí desce o 0. Para ser 120, tem que ser 7. 7 vezes 16, 112. Sobrando 8. E desce o 0 aqui, certo? Então, veja, já está chegando lá embaixo. E 5 vezes 16, 80. Menos 80, 0. Então, resolvemos nossa divisão e encontramos que o valor é 30,4375. Bom, esse exemplo foi bom, né? Porque mostrou que pode ser números com muitas casas decimais. Vamos agora para o exemplo 4. No exemplo 4, nós queremos dividir 746
por 4. Então, já sabemos fazer isso tranquilamente. Então, 1 vezes 4, 4. Então, vem menos 4 para cá. 7 menos 4, 3. Desce o 4. Ok? 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. Então, vem menos 32 para cá. 34 menos 32, 2. E desce o 6. 4 vezes 6, 24. Vem menos 24 para cá. Sobrando 2. Não tem mais nenhum número para descer. Desce o primeiro do estoque de zeros. E bota uma vírgula. E 5 vezes 4, 20. Menos 20, 0. E agora o exemplo 5. No exemplo 5, nós temos 956 dividido por 20. Então, vamos dividir. Não precisa fazer a tabuada do 20, porque o 20 é um número bom, né? Você consegue perceber rápido quais são os números por ele. Para dar 95, o mais próximo é 4, que dá 80. 95 menos 80, 15. Desce o 6. Para dar 156, o mais próximo é 7, que dá 140. Então, sobrando 16. Aí, não tem mais nenhum número para descer. Bota o primeiro zero do estoque infinito, então bota uma vírgula. E 8 vezes 20 de 160. Menos 160, 0. E eu terminei. Então, veja, que coisa fantástica. Começamos a trabalhar com frações, depois representamos frações por números decimais. Uma coisa que parecia nada a ver, e com essa coisa que parecia nada a ver, conseguimos resolver quase todo tipo de divisão. Isso é fantástico. Fantástico mesmo, ok? Veja bem, perceba que os números decimais que nós encontramos, eles são exatos. Algumas vezes, os números decimais encontrados em algumas divisões não são exatos. E é isso que vamos mostrar nos seguintes exemplos. Por exemplo, quando eu pego 20 e divido por 3. Vamos fazer aqui. 3 vezes 6, 18. Menos 18, sobe 2. Resta 2. Aí desce o 0 e bota uma vírgula. 3 vezes 6. Não. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 6, 18. Menos 18, sobe 2. Desce mais um 0. 6 vezes 3, 18. Então, vem menos 18 para cá, desce 2, 0, 0. Então, você já percebeu que aqui vai dar 6 de novo. 6, 18. Menos 18, sobe esta 2. E assim vai-se embora. Então, minha conta, ela vai ficar o quê? 6,666 e assim vai. Esse número é chamado de dízima periódica, ou seja, é um resultado não exato, mas que as casas decimais elas se repetem periodicamente. Ou seja, elas se repetem em 6, né? Então, a gente representa esse número por 6,6. Quem é o período? Quem é que está se repetindo? Não é 6 e bota um traço em cima. Estranho, né? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos 40. Vamos dividir para 9, certo? Então, vamos lá. 4 vezes 9, 36. Então, vem menos 36 para cá. Sobrando 4. Não tem nenhum número mais para descer. Bota o 0 e uma vírgula. 4 vezes 9, 36. Então, vem menos 36 para cá. Sobra 4, desce um dos zeros. 4 vezes 9, 36. E assim vocês já entenderam, né? Vai ficar sempre 4,4444444. E como eu disse, isso é uma dízima periódica, cujo período é 4, ou seja, quem está se repetindo é 4. E a gente representa como 4,4 e um barra na parte decimal que se repete. Então veja, o que são dízimas periódicas mesmo? São números decimais cujo a quantidade de décimos se repetem periodicamente, ou seja, se repetem com a mesma frequência. Então vamos para um terceiro exemplo de dízima periódica, ok? Próximo exemplo é 125 dividido por 11. Então veja que coisa interessante vai dar essa dízima. 1 vezes 11, 11. Então, vai menos 11 para cá, sobrando 1 e descendo 5. 1 vezes 11, 11. Então, vem menos 11 para cá, sobrando 4. Não tem mais número para descer. Desce o primeiro 0 e uma vírgula.
3 vezes 11, 33. Então, vem menos 33 para cá, sobrando 7. Aí desce mais um zero. 6 vezes 11, 66. Então, vem menos 66 para cá. Aí vai ficar o quê? 4. Aí desce 0. 3 vezes 11, 33. Tá certo? 33. Então, vem menos 33 para cá, sobrando 7. Aí desce o 0. 6 vezes 11, 66. Menos 66 para cá. Aí sobra 4. Então, perceba que vai ficar se repetindo indefinidamente. Então, essa dízima só não tem um número no período. Tem dois algarismos no período. Então, isso é 11,36, 36, 36. 3 pontinhos. Que a gente representa como 11,36 barra. Certo? Que 36 é o período. É a coisa que está se repetindo. Vamos mostrar mais uma. Acho que aqui dá, tranquilo. Vamos mostrar aqui. Certo? Então vamos pro... Ficou feio esse de vermelho. Vamos fazer com outra cor, porque eu vou usar vermelho para dar destaque também. Então vamos lá, ó. Pronto. Vamos para o exemplo 4. Nosso exemplo 4 manda dividir 216 por 22. Então vamos dividir aqui, certo? Então, 21 não dá, tem que ser 22. Primeiro, acho interessante, mas vou fazer aqui, 22 vezes 9 com você, certo? 9, 18, sobe 1, 18 com mais 1, 19. Então, eita, é 9, né? Tem que ser 9. Então, vem menos 198 para cá. Então, dá 18 como resto. Não tem mais nenhum número para descer, desce um 0, então uma vírgula. Então, já não pode ser 9. Então, tem que ser 8. 16, sobe 1, 16, 17. Então, é 8 mesmo. Então, vem menos 176, sobrando 4. Aí desce o 0. Então, tem que ser 1. Então, vem menos 22 para cá, sobrando 18. Aí desce o 0. Aí, quem é que deu 180? De novo. 8. Aí vem menos 176. Que sobra 4, desce o 0. Quem é que deu 22? Tinha que ser 1. Aí vem menos 22, sobra 18. Então, vocês já perceberam que vai ficar se repetindo nesse 81. Então, é 9,81, 81, 81 e assim vai. Que a gente representa como 9,81 barra. Então, essa foi a ideia das dízimas periódicas, que são divisões cujas as casas decimais não dão exatas, mas se repetem infinitamente, com o mesmo período, certo? Bom, então veja que essa aula está ficando bem longazinha, porque essa divisão ela é bem trabalhada, certo? Tem que ser muito bem trabalhada. Bom, agora nós precisamos pensar em dividir números positivos, negativos, aquelas regras de sinais. Então vamos saber o seguinte. Vamos chegar no resultado do que seria dois números negativos dividindo e do que seria um número negativo e um positivo e vice-versa dividindo, certo? Então podemos pensar o seguinte. 1 é a mesma coisa do que 1 sobre 1, certo? Ok? Fração. Podemos então agora fazer o seguinte. Pela multiplicação, podemos multiplicar em cima pelo mesmo termo e embaixo também pelo mesmo termo. Então, ficaria menos 1 sobre menos 1. Só que isso é menos 1, pela ideia de fração, dividido por menos 1. E isso, veja bem, que é igual a 1. Ou seja, o que nós estamos querendo aqui dizer é que dois números negativos dividindo estão dando um número positivo. Então, ó, olha a nossa ideia. Menos 1 dividido por menos 1 é igual a 1. Ou seja, e como 1 dividido por 1 é 1 também, estamos dizendo que números com sinais iguais, na divisão, o quociente é positivo. E é exatamente a mesma regra da multiplicação. Agora vamos, se não for igual, certo? E se não for igual? Então veja bem, quem é menos 1? É menos 1 dividido por 1, certo?
Isso aí, tranquilo, ok? Não, vamos de outra maneira. Menos 1. Pela ideia de fração, eu posso multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Então, veja, por 1. E não vai mudar nada. Vê. Certo? Não muda nada. 1 vezes menos 1, né? Veja bem se não é. 1 vezes menos 1, menos 1. Só que 1 é 1 sobre 1. Mas pela ideia de multiplicação, isso fica menos 1 sobre 1. Que é a mesma coisa que menos 1 dividido por 1 e deu igual a menos 1. Veja aqui, ó. Ok? Então, nosso primeiro resultado foi que menos 1 dividido por 1 é menos 1. Agora vamos fazer a coisa contrária, certo? Eu tenho 1. 1 é 1 sobre 1, certo? Ok, até aí, né? Não, vamos pegar a seguinte fração. 1 sobre menos 1, ok? O que é que eu posso fazer agora? Posso multiplicar em cima e embaixo por menos 1, que não vai alterar o resultado. Vimos isso. Então, 1 vezes menos 1, menos 1. E menos 1 vezes menos 1, 1. Só que já mostramos que isso é a mesma coisa que menos 1. Então, o que foi que acabamos de ver? Que isso aqui, que é inicialmente 1 dividido por menos 1, está sendo igual a menos 1. Ou seja, vou até repetir. Eu botei que 1 dividido por menos 1 é igual a menos 1. Ou seja, veja que os dois sinais são diferentes e a resposta deu negativo, o quociente, né? O quociente deu negativo. Que, novamente, é a mesma regra da multiplicação. Ou seja, a regra de sinal da multiplicação ela é igual à regra de sinal da divisão. E fechamos. Vamos fazer mais uns 5 exemplos e termina a aula, certo? Então vamos lá. Vamos para o exemplo 6. Eu quero saber quanto é menos 36 dividido por 5. Muito fácil. Sinais diferentes, a resposta obviamente é negativa. Como a gente chegou aqui nesse importante resultado, negativo. E vamos agora dividir. 36 dividido por 5. 7 vezes 5, 35. Então vem menos 35 para cá. Sobrando 1. Não tem mais nenhum número para descer. Desce o 0, bota uma vírgula e 2 vezes 5, 10. Menos 10, 0. Então encontramos que o valor dessa divisão é 7,2. Vamos agora para o exemplo 7. No exemplo 7, nós temos que dividir menos 45 por menos 16. Lá em cima na aula, fizemos a tabuada do 16. Não sei se você lembra. E ela está aqui, de novo. Então, vamos utilizá-la. Então, divisão de dois números com sinais iguais dá positivo. E agora vamos dividir. 45 por 16. Então, veja. Vamos olhar por qual dá 45. O mais próximo é 2, que dá 32. Então, 32 para isso aqui, sobe 3 e 1. 2, né? 3 e 2, 23. Não tem mais nenhum número para descer. Vem o 0 e a bendita vírgula. Então, 230. Oi, tem alguma coisa estranha aqui. Vamos fazer as contas de novo, certo? 5 menos 2, 3. 4 menos 3, 1. Foi um pequeno equívoco, foi mal. Então, desce o 0 aqui. 130. Então, tem que ser 8. 8 vezes 16, certo? Que dá menos 128. Restando 2. Então, desce mais um 0. Mas não bota outra vírgula, lembrando. Então, é 1. Então, menos 16. 20 menos 16, 4. Desce um 0. Ok? Então, deu 40. Que dá 2. Então, vem menos 32 para cá. Sobrando 8.
e desce o 0. E 5 vezes 16, 80. Menos 80, 0. E esse é o resultado da nossa divisão. 2,8125. Vamos agora para o exemplo 8. Vamos agora dividir 812 por menos 3. Já sabemos que a resposta é negativa. Por quê? Sinais diferentes, no divisão o quociente é negativo, como chegamos ali em cima. Esse resultado é importante. Então vamos dividir. Então vamos ter 2 vezes 3, 6. Então menos 6. Sobrando 2. Vem 1. 3 vezes 7, 21. Menos 21, 0. Sobrando 2. Então 1 não pode ser, que passa. Então tem que ser 0. 0 vezes 3, 0. Menos 0, sobra 2. Desce o primeiro do estoque de 0, bota uma vírgula. 3 vezes 6, 18. Então vem menos 18 para cá. 20 menos 18, 2. Desce 0. 3 vezes 6, 18. Menos 18 para cá. Desce 2. Então você já percebeu que vai ficar 6, 6, 6, 6, né? Então vai ficar 270,6 barra. Ok? Vamos para um exemplo 9. Bom, vamos agora para o exemplo 9, que eu acredito que dá para fazer aqui do lado. Então, exemplo 9, certo? No exemplo 9 nós temos que dividir menos 450 por menos 22. Veja, como os sinais são iguais, eu já sei que a resposta é positiva. Então, vamos lá, 450 dividido por 22. 2 vezes 22, 44. Então vem menos 44 para cá, sobrando 1. Desce o 0. 1 não pode ser, então é 0. 0 vezes 22, 0. Vem menos 0. 10 menos 0, 10. Aí desce o primeiro 0 e bota uma vírgula. 4. 4 vezes 22, 88. Certo? Então, sobra 12. Aí desce mais um 0. Mas lembrando, não bota outra vírgula, viu? Não bota. Não tem mais de uma vírgula. 5 vezes 22, 110. Então, vem menos 110 para cá. 120 menos 110, 10. Desce o 0. 4 vezes 22 é 88. Então, já percebeu que vai repetir, né? E sobrando 12, aí vem o 0. E 5 vezes 22, 110. E assim vai, sucessivamente, certo? Então, sobra 10. E assim vai. Então, já descobrimos que o resultado da nossa divisão é positivo. 20,45 barra. Agora, vamos para o exemplo 10. No exemplo 10, queremos dividir menos 850 por 8. Então é fácil. Já sabemos que o resultado é negativo, pois os sinais são diferentes. E vamos dividir aqui tranquilamente. Então fizemos tanto isso que eu acho que já está ficando até maçante, né? Mas eu acredito que tem que ficar bem claro. Então eu passo muitos exemplos. Eita, esse negócio não gosta de mim. Pronto. Então por 8. 1 vezes 8, 8. Então vem menos 8 para cá. 8 menos 8, 0. Desce o 5. 0 vezes 8, 0. Então menos 0. Desce o 5. Aí desce o 0. Sobra 5, desce o 0. 5 vezes 8, 6 vezes 8, certo? 48. Então vem menos 48 para cá. Sobrando 2. Não tem mais nada para descer. Então 0, botar a bendita vírgula, né? 2 vezes 8, 16. Então vem menos 16 para cá. 20 menos 16, 4. Aí desce mais um 0 do meu estoque. 5 vezes 8, 40. Menos 40, 0. Então, nossa divisão é menos 106,25. Pô, acredito mesmo que essa aula foi grande. Foi muito conteúdo. Mas eu acredito que a quantidade de exemplos foi o suficiente para mostrar que a divisão de fração é a divisão de números, cujo resultado não é inteiro. Ela é simples.
A regra também é simples. Chegamos juntos na regra, então não foi uma coisa dita assim, é assim e faça. Usamos a ideia de fração, tudo que nós estávamos estudando. Então perceba que uma coisa está relacionada com a outra. Na próxima aula continuaremos falando de divisão. Só que não divisão de um inteiro por um inteiro. Vamos dividir um decimal por um decimal e ver o que é que acontece. Então, a divisão, que normalmente é uma operação que as pessoas têm medo, você vê que não tem tanto segredo nela. Então veja, faça os exercícios no site Física e Matemática e veja o solucionário que tem lá também. Depois, se você conhecer alguém que não sabe dividir números decimais, apresente o vídeo. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe, pois o conhecimento deve ser disseminado. Bom, valeu e até a próxima videoaula.